Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui a gente tem bate-papo com pessoas especiais, com histórias maravilhosas para inspirar outras. E hoje eu tenho duas convidadas especiais. Uma delas é ginecologista e obstetra. Ela é muito maravilhosa no aleitamento materno. Ela é fissurada pela Maria Alice, que é minha outra convidada. Uma salva de palmas para Natália e Maria Alice! Olha a cara dela, gente. Gente, a Maria Alice tá aqui, ela foi com todo mundo, ela não chora, ela é plena. E ela tá assim, super adequada às câmeras já, né, Maria Alice? Né, Você nasceu pra brilhar, né, meu amor? Obrigada, Nath, por estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite, né, da gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória com a Maria Alice. Como é que foi pra você a questão da maternidade? Você sempre quis ser mãe? Você e seu esposo conversavam sobre isso? Como é que foi isso pra você? Então, eu sempre tinha dois sonhos na minha vida. Primeiro, casar, né? E segundo, ser mãe. Eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, ele tem um sonho, assim, de ser pai de várias crianças. Ele falou, eu quero muito ser pai. Eu falei, mas primeiro a gente tem que casar. E aí, desde então, quando eu casei, passaram 3 meses, aí eu tirei o meu DIU, né, que eu usava o DIU, e aí engravidei, de primeira. Foi bem rápido, assim? Foi bem rápido, graças a Deus, nunca tive. E você fez algum exame antes de você começar a tentar engravidar? Começou a usar algum suplemento antes? Fiz. Quando eu retirei meu DIU em setembro, eu já comecei a usar ácido fólico. E fiz todos os exames de rotina, né? Assim, pra ver questão se tava tudo bem com a minha saúde, ultrassom. Então, eu tava bem, assim, liberada mesmo pela minha médica na época. E começamos a fazer tabelinha, setembro, outubro e novembro. Aí, a partir de dezembro, comecei a tentar e deu certo. Que bom, então foi bem rápido, né? Sua vida de tentante foi uma vida curta. Foi curta. E na sua gestação, o início, assim, como é que foi pra você descobrir essa gravidez? Fez surpresa pro maridão, aquelas coisas? Fiz, então, assim, a minha menstruação era pra ter vindo dia 1º de janeiro. E no dia 3 de janeiro... Não, é bom que você sabe as datas tudo, né, gente? Eu não sei data. Eu lembro. Minha data da última menstruação foi 3 de dezembro de 2021. Sério. E aí, dia 3 de janeiro, eu tava no consultório, eu falei, gente, era pra eu ter menstruado, né? Aí eu fui e fiz um beta, aí deu 111. Eu falei, gestação bioquímica, eu não tô grávida, não. Aí eu mandei pra uma amiga minha, que ela é obstetra, ela falou, Nath, não conta, né? Você sabe, vamos repetir em 48 horas e tal, e não sei o quê. E aí, chegando em casa, o Felipe me procurando, eu, não, tô com muito dor de cabeça, me deixa. Não, hoje foi estressante dentro do consultório. E aí, eu repeti o beta na sexta, no consultório também, né, filha? E aí, veio mais de 1.000. Aí, eu falei, não, agora eu tenho que contar pro meu esposo. Aí, eu fui, comprei um Clear Blue, né, o teste. Deu errado. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que comprar de novo. Nossa, eu sou péssima pra fazer esses testes também. Fiz mais xixi do que eu que tinha que fazer. O negócio deu lá, compre o outro. Nossa, falei, o meu também apareceu isso. Que bom que não sou só eu. E aí fui, fiz. Daí fiz uma caixinha lá, bonitinha. Comprei um sapato, nem sabia se era o meu mulher, né? Comprei o menorzinho que tinha na loja. Dei pra ele, aí ele chorou. O que ele não chorou no casamento, ele chorou no dia que ele descobriu que ia ser pai. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Aí, pela data da minha última menstruação, tava assim de umas 4 semanas, mais ou menos. Uma gestação ainda inicial. Isso, aí esperei assim umas 2 semanas e fiz a ultrassom. Aí, assim, aquela apreensão, né? Mas aí na primeira ultrassom viu tudo certo, tava de quase 6, já tinha coraçãozinho, aí foi uma emoção. Aí já espalhou a notícia pra todo mundo. Aí eu falei, não quero saber, não vou esperar 12 semanas. Você esperou muito, porque eu com o meu beta, o Nicolas deu um beta de 40, eu já espalhei pra todo mundo. Nem repeti nem nada, já deu um beta de 40, né, que a gente considera um beta às vezes baixo. E a gente já espalhou a notícia pra todo mundo. Isso. E aí, durante a sua gestação, quando que foi que você recebeu a notícia da Maria Alice ter uma malformação? Isso. Filha. Você tá gostando, né, Maria Alice? Do microfone, você quer falar? Também? Conta pra gente. Então, eu recebi o diagnóstico da Maria Alice. Foi, assim, até um fato muito interessante. A minha obstetra é uma amiga minha pessoal. E aí, um dia ela falou pra mim, Nath, vamos ali no consultório pra eu fazer uma fotinha da Maria Alice, que hoje eu tenho um curso pra dar de ultrassom. Eu falei, vamos. Aí a gente almoçou junto e tal, e a minha ultrassom morfológica era no outro dia. Isso foi numa quarta-feira. Aí a gente almoçou junto, e aí cheguei lá na clínica pra fazer a ultrassom. E ela vai e volta, e ela é toda alegre, ela séria.
Aí eu falei, amiga, aqui eu sou sua paciente, eu não sou sua amiga, tá tudo bem? Ela, Nath, então. Aí quando ela falou, então, eu falei, meu Deus. O primeiro morfológico já tinha vindo normal, né? Então eu tava assim, tranquila em relação às síndromes. Mas eu, como médica obstetra, sei o quão importante é a ultrassom morfológica. E ela não faz. Então eu pensei, gente, se ela viu alguma coisa muito grosseira, né? Porque ela não é especialista em morfológico. Ela falou, acho que tem uma fissura labial aqui no rostinho da Maria Alice. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei assim, mas é de um lado ou de outro? Ela, não, a princípio é de um lado só. Aí ela, não, vou ligar pro meu pai, que ele que faz o morfológico aqui na clínica, e vamos ver se ele tá aqui. Aí ele não tava. E ela perguntou pra mim, que dia que é o seu morfológico? Eu falei, é amanhã. Ela, não, então eu vou imprimir essas fotos aqui, você leva e vê. Mas assim, ela toda profissional, porque ela não quis envolver, né, o lado de amiga. Claro. E eu fingi que eu era uma paciente, assim, super, como se diz, plena também. Tipo assim, não, tudo bem, eu vou levar isso tranquilo e tal. Menina, na hora que eu saí da clínica, eu entrei no carro. Chorava. Eu só chorava. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, você tá vendo só isso? Ela falou, só. Eu falei, e o céu da boca, né? Ela, Nath, eu não consigo ver, mas eu acho que tem, porque nas outras ultrassons a gente conseguia ver o osso do palato, né? Aí eu falei, tá. Aí eu fui, só chorava, eu fiz o que as pacientes todas fazem e a gente fala que não faz. Fui pro Google. Né? Fissura, lábio, palatina, quando operar? Dá pra operar intraútero? E tudo mais. E fui pesquisar, né? Liguei pra minha mãe, já chorando. Falei, mãe, você não sabe o que aconteceu com a Maria Alice. Ela morreu. Só pensou que morria. Falei, não, mãe, Maria Alice parece que vai ter uma malformação na face e tal. Minha filha, calma, a gente amanhã vai fazer o morfológico e tal. E nessa semana, o meu marido não tava em casa. Porque ele é agrônomo e ele viaja muito. E era a semana que ele tava fora. E aí eu tentava ligar pra ele e ele não me atendia. Eu acho que eu liguei assim umas 40 vezes. Aí eu falei, tá. Eu falei, o que eu posso fazer agora? Nada. Aí eu tinha personal, eu lembro. Aí eu fui pra personal. Mas tudo que eu vou malhar, então. Eu falei, então vou malhar pra ver se eu consigo dar uma espairecida nisso. E aí eu cheguei, fui no personal e tudo mais, só chorava no personal. E aí você contou pra eles, assim, Não, ele perguntou o que foi. Eu falei, nada, não conversa comigo, só me passa os exercícios que eu vou morrer de dor amanhã pra eu só lembrar disso. Tipo isso. E aí eu fui no psicólogo. Aí no psicólogo, a sessão que é 50 minutos, durou quase 3 horas. Chorei, conversei com ele. Calma, você não tem um diagnóstico fechado ainda. E eu expus todos os meus medos. Que o meu principal medo, a princípio eu não vou mentir, era estético. Porque era uma menina. Então eu só pensava assim, gente, por que não foi um homem? Se viesse um homem, tem a barba que esconde, tem bigode, né? E tudo mais. E eu só pensava nela. Eu falava, gente, hoje em dia a gente vive num mundo assim que tem uma ditadura da beleza tão grande, né? E eu só pensava na estética. E aí a minha obstetra falou assim, Nath, olha, eu tenho um primo que nasceu assim, fulano sabe de médico que tá operando. Calma, vai dar certo, você descobriu na gravidez. Aí eu falei, não, amiga, não quero saber disso agora. Deixa eu só internalizar o que Primeiro aconteceu. você queria aceitar, né, aquele diagnóstico. E aí eu encontrei minha mãe à noite. Aí quando eu encontrei minha mãe à noite, ela falou, minha filha, qual o seu medo? Eu falei, mãe, eu tenho muito medo de ter outra coisa. Porque isso aqui... Alguma coisa associada, né? Alguma... Isso, aí eu lembro que eu liguei para um professor meu da residência, ele falou, Natália, eu vou ser bem assim, grosseiro com você, mas você vai me entender, isso é lataria. Falou assim, isso é lataria, a gente arruma hoje em dia, então, calma, vamos ver se realmente tá tudo bem com o restante, amanhã você entra em contato comigo. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu lembro que o médico que fez a minha ultrassom morfológica, ele é muito amigo da minha mãe, ele falou, não, vem no último horário, porque eu vou revirar a Maria Alice pra gente ter certeza que não aconteceu nada. Mas isso... Até chegar lá pelo amor de Deus, parecia assim, 1 ano. Você tava mais ou menos com quantas semanas? 22? Tava com 22 semanas e 5 dias. Então, só pra eles entenderem, né? 22. O ultrassom morfológico é feito mais ou menos entre 20 e 24 semanas. Isso. E é nesse ultrassom que a gente faz o diagnóstico de algumas malformações. A gente tem aquele ultrassom do primeiro trimestre para avaliar risco de cromossomopatias, né? Isso. De alterações genéticas. E esse a gente faz mais uma avaliação morfológica mesmo, né? Isso. E aí, deu de fato que a Maria Alice tinha uma fissura lábio-palatina. Isso. Aí o doutor foi direto na face. Ele falou, não, eu vou começar pela face, que eu sei que você tá muito angustiado e tudo mais. Aí ele viu, ele falou, olha, é somente do lado esquerdo. É o mais comum, então isso me tranquiliza, porque quando é do outro lado, bilateral, tem algumas outras alterações associadas.
Eu não consigo ver o palato, porque a Marielle sempre ficou muito encaixadinha, assim, muito baixo. Então, e sempre com a mão no rosto, né? Eu não consigo dar certeza do palato, mas mesmo se eu tivesse alguma suspeita, é somente no nascimento. Então, se prepare para ter o palato aberto. E assim, não tem nenhuma outra alteração. Ela tá engolindo bem, porque ela conseguia ver o intestino, conseguiu ver tudo. E assim, não tinha nada cardíaco. Ele falou, olha, mas eu acho importante fazer um ecocardiograma fetal. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu passo para as minhas pacientes, eu vou fazer também. Mas vamos pesquisar mais. Se você quiser, tem a Maria Alice querendo participar. Modos. Quer cantar, meu amor? Se você quiser, tem o NIPT para fazer, né? Eu não indicaria miniocentésis porque não tem nenhuma alteração grosseira. Se tivesse, a gente faria para você ficar mais tranquila. Mas vamos fazer o NIPT e tudo mais. Aí eu saí, conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero fazer. Meu esposo era super contra. Ele falava assim, tá, se a gente fizer e der alguma alteração, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou me preparar pro nenenzinho. Psicologicamente. E assim, ir atrás de melhor tratamento se tiver alguma outra alteração. Aí tá, aí eis que eu fui numa geneticista aqui em Goiânia, até pra entender o porquê, né? Porque assim, eu falei, gente, eu obstetra, me preparei Fez tanto. Tudo certinho, usou tudo suplementação, certo, fui ácido sempre fólico. saudável, assim, usei ácido fólico até por mais tempo do que todo mundo orienta. Não uso droga, não fiz uso de bebida alcoólica. Por quê, né? Por que comigo? E aí, fui na geneticista, ela falou, Natália, aleatório. Não tem Qualquer ninguém pessoa pode ter qualquer alteração. Exatamente. Né? Não tem ninguém na sua família, não tem ninguém na família do seu esposo. É uma chance de 1 para 650. Eu falei, nossa, é muito frequente. Né? Tipo assim, se a gente for parar pra pensar, né? Pra 650 é praticamente 1 por mês que nasce aqui em Goiânia, se a gente vê todas as maternidades. E aí eu comecei a aceitar. Aí ela foi e falou, olha, vamos fazer o NIPT e tal e tudo mais, mas eu gosto de um laboratório que pega a amostra aqui, você manda pra São Paulo e tudo mais. É um pouco caro. Eu falei, não importa. Vamos o NIPT, fazer. né, pra quem não sabe, é um exame de sangue que faz, na verdade, não faz um diagnóstico, mas faz uma triagem das principais doenças cromossômicas que poderiam estar ali associadas, né, àquela malformação dela. Aí eu lembro, em junho, colhi a amostra aqui, mandei, era via correio e tudo mais. Que era um exame ele era mais ampliado do que o que tem aqui em Goiânia. Eu falei, se é pra pagar, vou pagar o mais completo pra ficar mais tranquila. Pra gente ter certeza desse diagnóstico, né? E aí demorava, assim, 30 dias pra ficar pronto. Aí nesse meio tempo, eu tinha uma viagem com meu esposo, a gente viajou e tal. Na volta, eu recebi uma mensagem da caixa postal do meu celular. Olha, nós somos aqui do laboratório tal, quero falar em contato com você, porque deu uma alteração na sua amostra e tal. Aí eu já comecei a desesperar, falei... Deu alguma coisa errada. Eu falei, Maria Alice, tem alguma síndrome, tem alguma síndrome. E comecei a chorar. Eu falei, olha, nenhum laboratório dá diagnóstico de câncer, de doença por telefone. Exatamente. Isso aí deu erro na sua amostra, eu tenho certeza. Eu falei, não, mas eu colhi certo essa amostra. Natália, larga de ser louca. Para com isso. Isso era num sábado. Eu falei, gente, até chegar segunda. Você já surtou, né? Mais um sofrimento. Cheguei segunda, liguei pra eles. Eles, então, sua amostra demorou a chegar, perdeu os padrões de qualidade, vamos ter que repetir. Isso era assim, metade de julho. Eu falei, olha, daqui 1 mês minha filha pode nascer, não quero fazer mais. Vocês devolvem o dinheiro? Devolvemos. Aí devolveu que de fato não ia mudar muita coisa no diagnóstico, né? E não é um exame diagnóstico, né? É um exame de triagem, né? Então... E aí minha obstetra na época falou, Nath, eu não queria falar nada porque eu queria que você ficasse tranquila, mas todas as suas ultrassons são normais. É uma fissura isolada, aceita isso. Para de procurar mais problema. E aí foi a partir daí que eu internalizei. Eu falei, gente, é uma fissura lábio-palatina, o que eu tenho que saber? Relação à amamentação, como que vai ser? Provavelmente não vai conseguir sugar no peito, porque não tem a pressão intraoral que faz no céu da boca para sugar. O que eu tenho que fazer? Ou parto para a fórmula, ou tento fazer ordenha. Fui estudar sobre ordenha. Hoje, até mesmo com 9 meses, ela mama só o meu leite. Pra quem não sabe, a Nath dá até curso, consultoria nessa parte de aleitamento, né? Isso. Que depois você se tornou uma profissional do aleitamento, né? Meu modelo. Recebe o leitinho da mamãe. E aí eu fui atrás de profissionais sobre em relação à cirurgia. Eu falei, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, vamos encarar sobre isso e vou atrás do melhor tratamento para minha filha.
E assim, querendo ou não, existem várias redes, né, de apoio. Então, assim, tem apoio de síndrome de Down, tem apoio de cardiopatias e tudo mais. E tem apoio para mães com fissura. Um mundo à parte que, assim, só fiquei sabendo quando veio o diagnóstico. Que você só sabe que existe quando você tá dentro dele, né? Exatamente. E assim, realmente é um grupo muito legal. Você entra, aí você se apresenta, aí assim, todo mundo, é muito engraçado. Até hoje eu vejo quando as mães entram no grupo, a sensação é a mesma de todas, assim, é um choque, né? E assim, na época eu lembro que eu me senti muito agradecida, assim, por Deus, porque eu descobri na gestação. Porque tem muitas pessoas que descobrem no parto. Né? E assim, o luto de um bebê perfeito na hora do parto com a descoberta é muito maior do que quando você tá na gestação. Porque você já se prepara, você já sabe o que esperar. Eu lembro quando a Maria Alice foi nascer, eu falei pra todo mundo, falei, olha, ela vai nascer com fissura. Na hora do parto, assim, porque querendo ou não, às vezes as pessoas se assustam, né? Se assustam, não é um olhar de preconceito, mas é um olhar assim, meu Deus, será que ela sabe? De que não é o normal, as pessoas não estão acostumadas com isso. Então eu fui atrás e aí, assim, eu e meu esposo, a gente conversou, vi vários médicos e a gente chegou num denominador comum e operamos ela em Porto Alegre. E ela tinha quantos meses quando você 3 meses. Com 3 meses. E hoje, de fato, se opera depois, não se opera intraútero, né? Não. Eu lembro que eu fui, pesquisei, conversei com os staffs meus que fazem medicina fetal e eles falaram, olha, não se opera. Até porque isso é lataria. Se fosse algo que trouxesse risco de vida pra ela, a gente até meio que, como se diz, arriscaria operar intraútero, mas não. Não justifica, né? Não o justifica. risco não justifica o benefício que teria. E aí tem diversos protocolos, e o protocolo do cirurgião que a gente escolheu é operar a partir do 3º mês, né? Tem que ter alguns, como se diz, alguns parâmetros, como peso, não pode ter anemia, nada disso. A primeira cirurgia, né? A primeira cirurgia que é onde ela fez lábio, nariz, gengiva e um pedaço do céu da boca. E agora, em outubro, com 1 ano e 2 meses, ela vai passar pela 2ª cirurgia e, se Deus quiser, a última. Se né? Deus quiser. Mas é uma jornada. E como que foi essa cirurgia pra ela? Assim, porque aparentemente, né, pelo que você mostra, foi bem tranquilo, né? Assim, a Maria Alice, ela é uma criança muito tranquila. Ela é virginiana, meio sistemáticazinha, mas aceita bem as coisas quando saem da ordem. Mas quando ela foi operar, ela teve que ficar 30 dias sem sucção nenhuma. Então, o que ela mais sofreu foi a falta da chupeta. Porque, querendo ou não, eu e meu esposo, a gente fez uma gambiarra, prendi a chupeta, porque ela não conseguia sugar, né, por conta da fenda. Então, ela era muito viciada em chupeta. Porque eu pensei, gente, ela não tem meu peito pra acalentar. Então, eu vou acalentar com a chupeta. Sim, claro, né? com certeza. E aí, ela ficou os 30 dias sem chupeta e sem mamadeira. Né? Ela ficou os 30 dias sem chupeta e sem mamadeira. E ela mamava o leite numa seringa. A gente colocou uma sondinha, colocava no cantinho da boca e dava seringa. Então, os primeiros 7 dias foi muito difícil, porque ela sentiu muita falta da sucção. E o 3º mês é bem na fase oral. Então, assim, ela queria levar tudo na boca, não podia levar nada na boca. Ela usava uma talhinha nos braços, no cotovelo, pra não poder colocar a mão. Até que ela conseguiu um conforto que era ficar chupando a fralda. Que até hoje em dia, ela faz isso. Eu tentei colocar chupeta nela, ela que nem ia ser boa mais, né? Pra musculatura da boca, não aceitou mais. Do tipo assim, mãe, você não quis me dar, então agora você não me dá esse negócio também, não. Mas ela se saiu muito bem, assim, teve perda de peso, lógico, né? Porque ela, na época, ela tinha 4,5 kg. Nossa, ela era gordinha, né? Mas assim, ela era muito miudinha. E se aceitou super bem. Eu confesso pra você que eu tô um pouco receosa agora da 2ª, porque ela já vai estar maiorzinha, né? Já entende mais, né? Já tem as preferências, já vai estar se alimentando. Então, vão ser mais 30 dias só líquido e pastoso. Mas vai dar tudo certo, assim, não vou sofrer por antecedência. Porque o que eu sofri por antecedência antes dela nascer, acho que eu aprendi muito. Porque eu lembro que quando eu peguei ela no colo, eu nem lembrava da fissura. Isso que eu ia perguntar pra você, assim, quando você pegou ela no colo, né? Porque ela, de fato, tinha uma abertura grande na boca. O que você pensava? Ou nem passava isso pela sua cabeça? Não, assim, eu peguei, num primeiro momento, eu passei um olho, assim, de cima e embaixo, pra ver se não tinha nada sindrômico. Nenhuma face sindrômica. Nada disso. Na hora que eu vi que era só a fissura, eu lembro que eu abracei, dá um alívio, assim, eu chorei, foi parto normal, então descarregou aquela adrenalina do parto normal. E eu só agradeci, eu falava, Deus, obrigada só por isso. E na época, eu lembro que eu falei pro meu esposo...
Mamãe, né, filha? Você tá falando mamãe? Eu lembro que eu falei pro meu esposo, eu falei assim, nossa, como eu sofri por antecedência. A gente sofre, A né? gente Porque sofre. o desconhecido, a gente sofre pelo desconhecido, né? É uma coisa nova. Exatamente. E eu lembro que, assim, uma semana antes dela fazer a cirurgia, meu esposo falou assim, nossa, eu vou sentir saudade desse sorrisinho. A gente se acostuma, né? Não, e ela tinha um sorriso largo, largo, assim, ó. é. E ela sempre foi muito sorridente. E assim, e hoje não vejo isso como problema. Nunca sofri preconceito, graças a Deus. Mas eu acho que isso é porque eu sempre tratei isso com muita naturalidade. Eu acho também que vai da forma como você encara as coisas, né? Que aí Exatamente. você passa isso pras pessoas, Isso. na verdade. Às vezes, em parque, assim, porque desde pequeno eu sempre levei a Maria Alice no parque, as pessoas meio que olhavam e falavam assim: ah, você já sabe, já ouviu falar sobre fissura? Ah, antigamente era o lábio leporino. Aí, assim, as pessoas ficavam meio envergonhadas de terem pensado em alguma coisa, porque via que eu sempre levei isso numa boa, sabe? Só algumas vezes, assim, que muitas crianças me abordavam, às vezes, mas era curiosidade, Porque né? criança também é totalmente sem filtro, né? Eu Não, falo e que... não é o normal delas, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre vivi isso tranquilamente. E tem, assim, muitas mães nesses grupos que eu faço parte falam: ai, eu apaguei todas as fotos da minha filha depois que ela operou, não quero ver nada e tal. E aí o Felipe, não, eu revelei todas as fotos, fiz um álbum. Pois é, eu acho que tem que ter orgulho dessa trajetória, fiz né? um álbum 1 mês, 2 meses, 3 meses, pra mostrar pra ela como Sim, ela era. exatamente, sabe? é. Né, filha? Não, e eu acho muito lindo, assim, a forma que você trata isso de maneira leve, né? Porque eu até depois te mandei mensagem que tem pessoas que tiveram esse diagnóstico que no primeiro momento é um diagnóstico desesperador, às vezes até pela estética, né? E também pelo desconhecido, que muita gente não sabe o que é. E que você consegue agora mostrar isso para as pessoas, que é uma coisa tranquila de se passar. Claro que tem seus desafios, mas que dá para passar isso da melhor maneira possível, né? Não, com certeza, assim. Eu falo. Virou sua missão, né, Nath? Virou minha missão. E aí esses dias, não sei quem me perguntou, uma seguidora minha me perguntou: doutora, você não tem medo de ter um segundo filho e vir com a fissura? Eu falei, não. Se Deus for me mandar algum neném assim, com alguma alteração, eu peço que me mande com a fissura, porque eu já sei o caminho das pedras. Exatamente. Né? E eu sei, assim, que a Maria Alice não é diferente de ninguém. Ela é uma bebê normal, super desenvolvida, não teve nenhuma alteração. A gente ainda vai ter alguns caminhos pela frente, fono, né, assim, pra não deixar a voz anasalada, questão de sucção. Mas hoje em dia ela come super bem, come igual qualquer criança, mete o BLW, pega, bota na boca. E assim, o meu desafio com maternidade foi um, de outras pessoas vão ser outros, né? Cada um tem o seu desafio. E como né? diz, nasceu mamãe, nasceu perrengue, e a gente tá aí pra isso. Exatamente. Obrigada Por pela nada. participação sua, da Maria Alice. Minha Obrigada por filha. contar a sua história aqui, que de fato é muito inspiradora para muitas mães, para muitas pessoas que estão passando por isso, né? Espero que seja uma nova cirurgia de sucesso. Tá, E quem tá. sabe daqui uns anos aí eu não tô entrevistando Maria Alice aqui conversando comigo? Né, Maria Alice? Não é? Filha. E eu nunca vi neném tão plena na minha vida. Sério. Olha isso, gente. Né, Maria? Você gostou? Você gostou? Gostou, filha? Gostou? Do bate-papo? Acho que ela gostou. E assim, Nath, fico aberta. Qualquer, assim, diagnóstico de paciente sua ou de alguém que for procurar você, pede pra conversar comigo. Exatamente. Quem precisar, né, dessa rede de apoio, quem quiser o caminho das pedras que você já sabe, eu acho que é muito mais fácil Exatamente. depois que a gente já tem uma pessoa que trilhou esse caminho, né? Obrigada pela oportunidade aí que você dá para essas pessoas para poder ajudar. E obrigada por estar aqui com a gente. Nath, aqui eu sei que você é do mundo fitness, um presentinho pra você entrar aí nessa maratona de mamãe fitness, que eu sei que você tá pode com a deixar. barriga sarada, porque eu já vi, tá? Obrigada! Obrigada por mais um Fala Nath, aqui eu falo, mas o meu convidado fala muito mais. Um beijo!